pra gente. Ó, o que é um podcast afinal, né? O que é um podcast afinal? Porque o pessoal vê hoje, né? Todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo produz vários tipos de conteúdo. E por que esse é chamado de podcast e o outro não é chamado de podcast? Enfim, isso realmente tem um contexto histórico. Isso daí foi um ex-VJ da MTV, o Adam Curry. Legal. Acho que em 99, não lembro bem exatamente a data. Ele criou como se fosse um programa de rádio, na época com a tecnologia do iPod, eu consumi naquela época os iPods. Ele foi o primeiro agregador, né, de podcast. Então, o que era um podcast? Qual que é a ideia do podcast? Podcast é você ter um programa de rádio, um programa de áudio, que você pudesse ouvir em qualquer momento, né? Claro que no início ele não era visual, ele não tinha vídeo, ele só era em áudio. Só que você podia ter uma reportagem, você podia ter uma entrevista, você podia ter... a entrevista remete muito à revista, né? Que antigamente você tem a revista, depois você vai para o podcast, que é você tem aquela entrevista em áudio que você pode ouvir em qualquer lugar. E antes da gente ter esse boom em vídeo que a gente tem hoje. Mas então era um programa de rádio que atemporal. Você pode dizer assim, é uma tecnologia de um programa de rádio que era atemporal. E nesse início ainda, ou naquela época ainda que você tinha esse programa de rádio, você tinha muito aquela inserção de chuva, de porta abrindo, né, quando você vai contar uma história, que é muito visual, né? Quando você está ouvindo um áudio contando uma história, um storytelling, enfim, um roteiro, né? Um roteiro bem feito, que você embarca naquela história e aí o cara tá contando uma noite de fria, chovendo, e você vai imaginando, e aí começa aquele barulho de chuva, aquela porta abrindo, todo aquele contexto criava um visual interessante, assim, e eu consumia podcasts desde aquela época. E aquilo é o original, vamos dizer assim, né, e o pod, né, de podcast, ele vem do iPod, né, ele vem da Apple, assim, daquela... E aí depois, hoje você tem inúmeros formatos mesmo de podcast, porque, inclusive, aproveitando que a gente estava falando de música, né, a gente em breve, ou no próximo ano, no início do próximo ano, a gente deve lançar um podcast musical, né, que é uma entrevista, até o Kaiof que a gente estava falando, aquele produtor musical que eu falei para você, que para mim, enfim, dos melhores do país, mas que ele não saiba disso, espero que ele não escute isso assim, né? Porque senão o cara aumenta o valor dele lá, não consigo mais produzir com ele. Que ele não nos ouça, né, meu amigo? Hã? Que ele não nos ouça. Que ele não nos ouça, fica só pra nós aqui, mas eu sou fã pra caramba dele. Ele pega um som meu, assim, que ainda duvido que eu seja músico, e faz parecer que eu sou, tá ligado? Eu falo, caraca, então... E a gente tem um projeto junto de fazer por exemplo, projeto de podcast em formato de pocket show. Então ele entrevistar uma pessoa, ali uma música, um músico e ao mesmo tempo que ele interage ali tocando. Então, você vê que não existe um formato único. Mas o que as pessoas hoje chamam, que tentam chamar, mas não pega, né? Que é o videocast. Videocast, Isso daqui, gente, hoje é um videocast. Mas ninguém nunca vai chamar isso de videocast. O podcast, ele passou a ser um formato consolidado. E hoje se faz podcast. Hoje a rádio, Band News FM, está aí, né? Se transmite no YouTube. Transmite no YouTube. Né? Então, e aí você tem aqueles programas, então, hoje, que o locutor tá narrando a história, né? Mas você está vendo o locutor, você tem essa possibilidade. Então, assim, isso se misturou um pouco, mas ele passa a ser uma tecnologia audiovisual que você está especialmente fazendo reportagens ou contando histórias, né, nesse formato que você privilegia o áudio, mas não é só o áudio, né, o importante. Eu vou dar acho que um podcast que foi muito, muito mesmo, teve muito sucesso, inclusive, acho que até levou a revista Piauí enfim, a se tornar mais popular, foi aquele Foro de Teresina. Não sei se você chegou a conhecer. O nome não é estranho mesmo, não. Não acompanhava, mas não é estranho. Mas é um podcast que ele fala basicamente daquela tentativa de golpe que aconteceu no 8 de janeiro e tal. E ele mostra, assim, é uma reportagem muito bem feita, que mostra, assim, cada momento, sabe, de manhã, à tarde, à noite, do que estava acontecendo. E o Alexandre de Moraes, aí, que é tão crucificado por tanta gente,
mostrando a ação dele para cada momento para que aquilo não acontecesse. E é incrível. Você vê um podcast assim, quase que você embarca na história, né, do Brasil recente, e você vê como um juiz, na minha percepção, pelo menos assistindo aquele podcast, ele conseguiu impedir, para mim não faria interessante ali, que é você quebrar a democracia. Talvez um ato antidemocrático. Um antidemocrático. Né? Eu não quero aqui discutir políticas, mas aquele podcast é muito interessante para você entender o momento atual do país na política. Assim. E aquele podcast ele é muito potente para você entender o que é um podcast, porque ele não tem vídeo, né? Ele é uma narração, mas é uma narração que entra em momentos dele falando, ou outros políticos falando, entra momentos de barulho de pessoas gritando. Então ele vai contando uma história, uma narrativa recente do país, e você entra naquela história e você vê o que está acontecendo. Né? Mas é só em áudio. Então, você pensar em o que é o podcast? O podcast é um programa de rádio que você pode assistir a qualquer momento. É um resumo, né? E que hoje tá muito pro vídeo também. Especialmente que durante a pandemia, quando a nossa sociedade se digitaliza, porque a gente estava no analógico digital. Quando você entra na pandemia, a sociedade digitalizou.